Boa noite, gente. Como que vocês estão? Todos bem, pra glória de Deus? Tanto tempo sem fazer live aqui, né, gente? Meu Deus, eu sei. Hoje eu acabei entrando aqui, né, pra fazer uma live. Tá bom, gente? Eu quero que vocês curtam a live, compartilha, manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta de palavra de Deus, né? Tá bom, gente? Tô vendo aí o Daniel. Oi, Benção. Que saudade da sua live. Pois é, Daniel. Tem tempinho de vera, viu? Acho que tem quase uma semana, né, que eu não faço live. Mas eis-me aqui, né? Glória a Deus por isso. Vamos orar, gente, enquanto isso, né? Meu Deus, tá um calor aqui. Vocês não têm noção do calor que está aqui, gente. Tá muito quente. Mas Deus é bom, né? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão. Desde já, Deus, eu quero te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu quero te agradecer, Pai, por Senhor ser este Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, não dorme. Um Deus que está atento a tudo e a todos, um Deus que vê o profundo, o oculto e o escondido. Nessa noite, Deus, eu quero colocar diante de Ti a minha vida. Eu quero colocar diante de Ti, Pai, todas as vidas que vão estar aqui, Deus. Em nome de Jesus, fala com teu povo. Ah, Jesus, como nós precisamos de ouvir a tua voz. Como nós precisamos, Pai, de despertamento, de consolo. A tua palavra diz, Pai, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor tem alívio para os seus filhos. Eu creio, Pai, que o Senhor tem alívio para as suas filhas. E nessa noite, Deus, eu quero te pedir, eu quero te clamar. Traga alívio para cada coração. Traga alívio, Deus, para almas que necessitam de alívio, de consolo, de esperança. Que essa palavra, Deus, que for ministrada, que essa palavra que for falada, pregada aqui, Deus, possa trazer esperança para os teus filhos, despertamento para os teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, continua falando como o Senhor tem falado. Continua, Deus, avisando o povo da terra, o povo do mundo, Jesus, aqueles que não te conhecem, aqueles que nunca aceitaram Jesus. Pai, a minha oração, Pai, nessa noite, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha resgatar, que o Senhor venha ter misericórdia dos seus. Em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, Deus, por cada vida que aqui já se encontra. Eu quero te louvar, Deus, por cada alma, por cada pessoa, Deus. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, eu bendigo o teu nome. Eu te rendo todo louvor, toda a glória, toda a adoração. Aleluia. Glória a Deus. Carlinhos aí tá dando a paz do Senhor, né? A paz do Senhor, viu, irmão? Glória a Deus, né? Boa noite. Seja bem-vindo na live. Gente, curte a live, compartilha. Manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta, né, da palavra de Deus, tá bom? Gente, vocês acham que o fundo tá alto? Eu tô achando que o fundo musical aqui hoje tá alto. Mas eu coloquei assim porque acaba que tem pessoas, né? Crianças, vizinhos brincando ali. Tá fazendo muito barulho também. Isso me incomoda, isso me tira um pouco o foco. Então por isso que eu coloquei um louvor mais alto também. Tá bom, gente? Mas será que dá pra me ouvir? Ai, gente, eu tô sentindo calor, vocês não têm noção. Hoje aqui tá quente, misericórdia. Tá bom então, viu, gente? Eu vou deixar desse jeito que tá mesmo. Ou vocês acham que eu abaixo um pouco? Ah, gente, eu vou deixar assim, porque se os menininhos gritar, aí abafa um pouco eles, senão eu não consigo. Acaba que eu não consigo ouvir nada, né?
tipo, prestar atenção aqui, tá bom, gente? Então vamos lá pra palavra, né? Tá bom? Enquanto isso, vocês curtem a live, compartilha, manda para um amigo, para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta de palavra de Deus, tá bom, gente? O Flávio aí, né? Tem tempo que o Flávio também não participa de uma live, né, Flávio? Dando a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, viu? Também tem tempo que eu não venho fazer live aqui, né? Ó, eu sei, é muito tempo mesmo, mas é assim mesmo, né, gente? A gente também tem que dar um tempo de internet que só Jesus na causa, né? Então vamos lá. Hoje a palavra de Deus vai ser lá em Lucas, capítulo 13. Até eu tô achando alto, gente. Não, eu vou baixar um pouco. Tá muito pouco. Oh, meu Deus da glória. Agora eu acho que tá bom. Acho que agora melhorou um pouco. Tá muito alto mesmo. Então vamos lá, Lucas, capítulo 13, versículo 22. Amém, gente? Lucas, capítulo 13, versículo 22. Vamos ler? Então vamos ler, ó. E percorria a cidade e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um Senhor, tipo um dos discípulos, né? Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vos lançados fora, e virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros que serão os derradeiros. Tipo, derradeiro significa último, né? Naquele mesmo dia chegarão os fariseus, dizendo: saí e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhes respondeu: ides e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios, e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não a quiseste? Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Até aqui, tá bom, gente? Olha, vocês podem ver, né? Não só aqui no livro de Lucas, mas também no livro de Mateus, no livro de Marcos, parábolas ou até mesmo histórias ali como sermões, tudo quase a mesma coisa, né? Tipo, parece que é chamados, né, esses livros de sinóticos, porque são parecidos, né? Falando da pessoa de Jesus, eles são parecidos. Olha, Lucas teve uma forma de escrever, né,
de falar, de explicar, de colocar ali as escrituras. Marcos teve a dele, né? E Mateus também teve a dele. E Lucas aqui também, gente. Então, por isso que eles são chamados sinóticos, que são parecidos, né? Parece que está repetindo a mesma coisa. Mas você vai ver, por que será que Jesus repetia essas coisas? Tipo, sobre a salvação, né? Sobre a porta estreita, sobre como é que ele viria, pregando ali em forma de parábolas, de sermões, de tantas coisas assim. Por que será que ele fazia isso? Porque tinha um mistério aqui. Qual era esse mistério? Esse mistério era que ele não queria ser descoberto totalmente antes de cumprir os dias dele na terra. Para quem não sabe, né, Jesus morreu aos 33 anos. Jesus ficou ali 30 anos, né, mais abafado, mais escondido. Claro que ele pregava, claro que ele falava de Deus, né, da palavra, né, pregava ali desde pequenininho, falando, né, e o povo olhava assim, gente, esse menino tem um mistério, essa criança, esse jovem tem um mistério, porque ele fala de uma forma como se fosse um doutor da lei, né, porque ele tinha muito conhecimento, muita sabedoria, mas nós sabemos que aquela sabedoria era do próprio Deus nele, né. E depois de um tempo, depois dos 30 anos dele, que ele já fez 31, 32, 33, que foi aonde foi cumprir-se mesmo, né, o chamado dele. E você vai ver que o chamado de Jesus é árduo. O chamado de Jesus, gente, tem muita dor. O chamado de Jesus é muita batalha espiritual, né? Principalmente quem entende sobre isso. Batalhas espirituais, né? Batalhas não só físicas, gente xingando ele, apedrejando ele, querendo matar ele, falando que ele não prestava, que ele era o próprio demônio, que ele estava com o demônio. Mas Jesus também era muito, como diz, bajulado. Jesus era muito, pessoas procurava ele com interesse, né? Eu quero ser curado, né? Ir atrás dele longe, multidões correndo atrás dele, querendo a cura. Você vai ver isso, aquela mulher lá que nem era, né, da linhagem dele, procurando lá a cura para a filha que estava totalmente endemoniada, como diz a palavra. Você vai ver isso, a mulher samaritana lá, né, que toca, né, na orla dos seus vestidos, tipo do manto dele, né, e dele sai poder. Você vai ver isso, a filha de Jairo, um homem que nem cria nele, que adorava outros deuses, né, e Jesus fez vários milagres, gente. Jesus não fez milagres só para quem cria nele. Vocês têm que entender isso aqui. Tipo, só pra quem obedecia a eles, só pra quem, tipo, servia a ele. Por isso você vai ver vários milagres aí, e algumas pessoas não obedecem a Deus, algumas pessoas não tá nem aí com Deus, algumas pessoas às vezes só vai lá pro interesse, né, falar, eu vou naquela igreja crente ali, dos crentes, porque eu quero a cura, ou porque tá buscando a cura de alguém, e depois que recebe a bênção, vai embora e larga o dono da bênção. Mas isso não é de hoje, isso é de muitos tempos. E Jesus já curava o povo, mesmo que eles não eram salvos, mesmo que eles não eram filhos, mesmo que eles não eram aqueles servos, né, obediente, temente a ele. Jesus era bom, né? Ele mesmo falou, olha, eu não sou bom não, bom é meu pai, né? Nós sabemos que Deus é bom, e por meio de Deus, né, ali na vida de Jesus, Jesus curou muitas pessoas incrédulas, muitas pessoas que não criam em nada. Lembra daquele menino lunático que o pai falou assim, olha, Senhor, os seus discípulos não podem expulsar o espírito maligno, né? O demônio estava ali possuindo a vida do menino, que fazia ele escumar, né, a sua boca ali, fazia ele jogar a própria vida ali no fogo, na água, tipo tentando se matar, né? E o pai do menino falou, nossa, os discípulos não conseguiu. Ajuda-me também, porque eu não tô conseguindo ter fé o suficiente. Aí Jesus chega e fala assim, ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Parecendo que Jesus estava falando algo assim que não tinha nada a ver.
Os discípulos entendiam, gente, por que Jesus falava assim. Jesus sempre falava assim porque tinha o tempo dele ficar na terra. Foi até os 33 anos. 33 anos, Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele teve que morrer. Aí por isso que ele fala assim, ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Aí os discípulos, nós não podemos. Aí ele vai lá e dá uma aula, né? Não só teórica, mas também na prática, e fala assim, olha, tem casta de demônios que só sai com jejum e oração. Não sai assim só, tá repreendido em nome de Jesus, sai daqui agora em nome de Jesus, há poder no sangue e no nome de Jesus. É tipo isso que eu tava falando, gente. Eu tava dando uma aula ali. E não foi só pros discípulos. Também cabe às nossas vidas. Eu tenho até... eu já fiz até live aqui, né? 2 lives falando bem explicadamente. Tá gravado lá no minha rede vizinha, né? O YouTube. Mas, gente, você vai ver o povo, mesmo eles incrédulos, Jesus ajudava eles. Mesmo eles não crendo, aí o homem fala lá, o pai do menino fala assim, ô Senhor, mesmo eu com pouca fé, me ajuda aqui na minha pouca fé, eu quero ver meu filho curado desse mal. Meu filho tá totalmente ruim, né, totalmente perturbado, doido, louco, eu quero que ele seja curado. Aí Jesus fala com ele assim, tá bom. Seja curado. Aí a Bíblia fala claramente que depois que Jesus expulsa aquele espírito maligno do menino, o menino cai no chão como morto. Por isso que algumas pessoas caem na igreja, né, e ficam ali como se estivessem mortas, né? Mas é porque quando um espírito mal, né, seja mais do que um, sai da vida de alguém, ela perde as forças físicas, né? Por quê? Porque é batalha espiritual, gente. Eu sei que algumas pessoas não acreditam, mas isso é real, tá bom? E ali o menino foi curado. O menino, depois Jesus pegou ele pela mão, né? E ainda falou lá pra sair. E aí o menino levanta, né? Fica ali meio atordoado, mas levanta, começa a andar de novo. Ali o menino, tipo, nasceu de novo, né, gente? Porque o mal que habitava na vida dele era muito grande. Mas o pai do menino não tinha fé o suficiente, e nem os próprios discípulos que andavam com ele, né? Mas Jesus fazia milagres mesmo assim. Não precisava de fé. Nossa, eu preciso de uma fé absurda. A fé que muda a montanha de lugar. Não, Jesus falou, se estiver pequenininha, mesmo pequenininha, eu ajo, né? O poder é dele, está nele o poder, não em nós. Né? Nós é apenas os servos, nós é apenas as servas. Nada vem de nós, seres humanos. Tudo vem do próprio Deus por meio de Jesus Cristo. Aí, gente, hoje nós lemos aqui, né, sobre a porta estreita. Hoje eu quero falar disso. Eu sei que é chato um pouquinho, né? Tem gente que não acredita. Gente, eu tô suando. Eu coloquei essa blusa aqui, né? Porque eu não gosto de ficar mostrando meu braço. Mas eu tô sentindo tanto calor, gente, que eu não tô aguentando. Aí, gente, vamos lá. Meu Deus, me ajuda. Falando da porta estreita. E percorria a cidade e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. O que Jesus fazia? E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. O que ele fazia, gente? Ele andava ensinando e caminhando. E quando fala de aldeia, gente, está falando de lugar que tem dificuldades. Vamos fazer uma reflexão aqui agora. Quando você pensa em aldeia, sei que muita gente, por assistir filme, né, acha que a aldeia é só ali um lugar distante, mas não é só isso. A aldeia, no tempo de Jesus, se vocês forem estudar um pouquinho, você vai ver ali, gente, gente, era um lugar assim sombrio, muitas das vezes, lugar onde que tinha pedras,
lugares que muitas das vezes servia como atalhos, né? Mas não significa, por mais que era um atalho ali, né? Porque Jesus andava, às vezes demorava 5 dias, 3 dias para chegar na outra cidade, e às vezes ali passando por um atalho, 1 dia e meio, 2 dias, né? Mas não significava que era fácil. Ele tinha que subir morro, enfrentar pedras, né, no meio do caminho, salteadores, gente querendo roubar, matar eles. Então eram muitas coisas, gente. A aldeia, você lembra que muitas das vezes era lugar de dificuldade, mas Jesus, mesmo em meio à dificuldade, ele ensinava e caminhava, continuava caminhando. Sabe o que eu quero falar com vocês aqui hoje? Que dependente das situações que você estiver passando, vocês precisam ser parecidos como Jesus. Não só vocês, né? Mas eu também. Continuar ensinando a palavra de Deus e continuar caminhando. Eu sei que para algumas pessoas vai falar assim: ah, será que Jesus vai voltar mesmo? Será que essa promessa, Ana, que tanto povo prega, que tanta gente fala, isso vai acontecer mesmo? Eu sei que isso também já passou muitas vezes na minha mente. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar assim: olha, eu sempre tive uma fé maravilhosa, uhul, glória a Deus, aleluia. Não, gente, nós também temos picos, né? Onde a nossa fé desvanece, onde a nossa fé fica oscilante, onde a gente fica ali um pouco incrédulo. Isso, os discípulos passou por isso, os discípulos aconteceu isso. Lembra de quando Jesus morreu, né, e ressuscitou no 3º dia? Aí naquele tempo ali que Jesus ficou 40 dias ainda na terra, mesmo que em espírito, né? Muitos não podiam ver ele, não podiam tocar, porque ele tinha que subir ao Pai, né? Ele falou isso com Maria Madalena. Jesus ainda viu que os discípulos todos, gente, não foi só Pedro que traiu, não foi só negou, né? Judas que traiu, mas não foi só Pedro que negou, todos negaram. Quando voltaram para os seus próprios afazeres, o Lucas voltou a exercer o que ele fazia, né? Ser médico, cuidar de gente. O Pedro, que era aquele cara que pescava, voltou a pescar de novo, voltou a ser o pescador, né? Mateus, que era o cobrador de impostos, voltou de novo a sua mesma vida, né? A cobrar impostos de novo das pessoas, voltou para suas vidas antigas, gente. E hoje em dia, o que mais acontece na vida do povo é que o povo esquece de Jesus. O povo esquece da promessa que ele viria, que ele virá, que ele falou assim: olha, eu vou, mas eu vou deixar outro, esse chamado Consolador, Espírito Santo. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar outro para ajudar vocês, para consolar vocês, para vocês verem que vocês não estão só, para vocês verem que estarei com vocês, a minha presença estará com vocês. Aí, o que acontece? Eles esquecem disso. E hoje, gente, o que mais acontece nos dias de hoje é a gente esquecendo de Jesus. É a gente esquecendo do Deus deles. É a gente esquecendo do que Jesus fez há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Lembra que eu já contei aqui no testemunho? Que há 5 anos atrás, vai fazer 6 agora em 2026, né? Que 2020 eu fui desenganada totalmente pela medicina. Falou ainda pra minha família: olha, vai ver ela, porque ela pode ter qualquer hora um ataque aí fulminante e o coração dela parar, porque ela nós médicos, né, que entendemos a medicina, já fez o possível, agora acabou, não tem mais jeito. A lógica, né, ali dos médicos é falar a verdade. Ele estudou para isso, né? Eu não tô aqui julgando a incredulidade deles em Deus, não. Ele estudou para isso. Olha, o que a medicina podia fazer, já fez, agora acabou. Aí, gente, só que Jesus, ele mudou a minha vida naquele tempo. 2020, eu fui desenganada pela medicina, mas Deus me deu uma outra palavra. Olha, filha, você vai ter vida. Olha, filha, você vai viver e vai falar do meu nome, vai pregar a minha palavra, vai louvar a mim, vai me adorar e vai ser minha serva, minha filha.
E glória a Deus por isso. Por isso, gente, que hoje eu prego tanto sobre Jesus. Tem gente que muitas das vezes entra aqui, né, nas minhas redes sociais, não nesse tempo, né, que já tem um tempo que eu tô parada sem fazer live, mas fala, gente, você só fala a mesma palavra. Gente, só fala da mesma palavra. Pra que isso que Jesus tá voltando? Ah, pra que isso falar negócio de arrependimento? Pra que isso falar esse negócio de pecado? Não existe esse negócio. Gente, vocês não sabem da história da pessoa. Por que ela fala com tanta vontade de falar? Por que a pessoa fala com tanta convicção, com tanta certeza? Gente, eu sou um milagre. Claro que eu não fico aqui só contando o meu testemunho de vida, porque tem tempo para todas as coisas, diz a Bíblia, né? Eclesiastes capítulo 3. Eu não fui chamada só para pregar o meu testemunho. Eu fui chamada para pregar as boas novas. Jesus logo vem. Jesus está voltando. Jesus vem buscar a tua igreja na terra. Trazer palavra de esperança para sua vida. Trazer palavra de consolo, de exortação para a sua alma. E de despertamento, claro, que eu falarei também. Olha, se arrependa. Se arrependa, volta para o Senhor Jesus hoje. Se arrependa, volta para Jesus hoje. Porque Ele te recebe de braços abertos. Ele te perdoa, Ele é perdoador. Jesus não morreu na cruz só para salvar. Ele morreu na cruz para salvar e para perdoar os nossos pecados. Isso é bíblico, gente. Só que o povo hoje só prega também muitas das vezes a salvação, esquece de pregar sobre o perdão. Você precisa pedir perdão a Deus para ser perdoado dos seus pecados. E claro que a Bíblia fala que Ele não leva, né, o nosso tempo de ignorância, quando a gente era do mundão, não tinha Jesus, não sabia de nada, né, fazia as coisas por fazer, sem entendimento. Mas muitos estão fazendo conhecendo a palavra. E isso é sério. E o meu alerta para você hoje, você que conhece a Bíblia, você que conhece a palavra de Deus, você que sabe que Jesus salva, que Jesus perdoa os pecados, mas continua numa vida fora da presença dele, continua numa vida sem arrependimento. Ai, Ana, eu não consigo mais me arrepender. Por mais que eu tente orar, eu não consigo mais sentir a sua presença. Gente, isso não é conversa fiada, não, gente. Eu vejo pessoas aqui contando testemunho disso, falando, olha, Ana, eu sei que Jesus é verdadeiro, eu sei que a Bíblia é verdadeira, eu sei que Deus existe, eu creio que Ele existe, eu tenho fé para isso, Ana. Só que eu tô numa vida tão errada que eu não consigo mais sentir a sua presença. Ana, não consigo mais voltar para Jesus como eu era antes. Ana, não consigo mais ir na igreja, eu não consigo mais perdoar. Eu não consigo mais, Ana, acreditar que Jesus tem algo pra mim, que Ele pode me perdoar. Isso eu escuto aqui direto, gente. Isso não é conversa fiada, não. Isso é testemunho dia após dia. Não é só aqui também nas lives ou em redes sociais, não. Isso é até mesmo no meu dia a dia, no meu convívio com meus amigos, com pessoas que começaram muito bem, mas que hoje tá muito mal, tá longe da presença de Deus. E eu quero te falar uma coisa. Se há fôlego de vida, ainda há esperança. Se você respira, homem, tem esperança para você. Se você, mulher, respira, tem esperança para você. Eu me agarro nisso, porque se eu não me agarrar nisso, eu vou me ensoberbecer. Se eu não me agarrar nesta palavra, eu vou me distanciar de Deus. Se eu não agarrar esta promessa, eu vou esquecer daquilo que Deus fez na minha vida. E por isso dele ter feito na minha vida, por isso dele ter me dado oportunidade de vida, eu quero te convidar hoje a você crer de novo no Deus da sua vida, no Deus que te salvou, no Deus que te perdoou. Se Ele perdoou o seu passado, que você nem sabia, nem tinha convicção, Ele te perdoa também desse pecado que você faz tendo convicção que é pecado. Só que você precisa renunciar. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa alcança o quê? A misericórdia. E hoje eu quero te convidar, confessa e deixa para alcançar a misericórdia do Senhor Jesus.
o Senhor da sua alma, o Senhor da sua vida, o Senhor que morreu na cruz para te salvar, te dar oportunidade de vida melhor. O Senhor Jesus que morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Como diz o livro de Isaías, que sobre as suas pisaduras ele estava sendo ferido, chicoteado, batendo nele, coroa de espinhos. Jesus sofreu muito, gente, no processo, no caminho para a cruz. A cruz do Calvário, antes de ser pregado, antes de ser ali lançado a espada. Jesus passou uma caminhada grande, sendo chicoteado, apedrejado, cuspindo nele, falando morra, falando você tem que morrer. Jesus escutou tudo isso, olha, na cara assim, ó. E ainda falou assim para Deus, gente, isso é amor, isso é graça, isso é misericórdia. Toda vez que eu falo disso eu me emociono, porque isso é amor. Ele olha para o povo e fala, Pai, tipo, Deus, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Só que eu quero te dar um alerta hoje importante. Você sabe o que você está fazendo, por que você continua fazendo? Você sabe do que você está fazendo de errado e por que você faz, filho? Por que você faz, filha? Deixa, porque você alcançará a misericórdia de Deus. Larga hoje, porque você alcançará a misericórdia de Deus. Continuando, ó. E disse-lhe um discípulo disse, Senhor, são poucos os que se salvam? Olha os questionamentos dos discípulos. Olha as dúvidas deles. E tem muita gente hoje assim também. Será que eu vou ser salvo? Será que a igreja vai ser salva mesmo? E ele respondeu, olha o que Jesus respondeu. Porfiai, a palavra porfiai é vigiai, acautelai, observai, escutai, presta atenção, por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Gente, isso precisa trazer no meu coração e no seu coração um temor muito grande. Porque muitos vão tentar procurar a porta estreita, mas não achará ela. Vai procurar, cadê aquele povo que pregava, cadê aquela igreja que falava que Jesus salva, Jesus perdoa os pecados? E não vai conseguir mais achar. Vai procurar, mas não vai conseguir mais achar. Vão procurar entrar no céu, mas não vai poder. Porque teve o tempo, e o tempo é agora. Jesus tem falado, está falando e vai continuar falando até o dia que Ele quiser. Ele é Deus. Deus não tarda, Deus não falha, Deus não erra, Deus não tosqueneja, Deus não dorme. Se Deus está dando oportunidade de você estar aqui nessa live para ouvir essa palavra, porque o amor dele te alcançou, a graça dele te alcançou como alcançou a minha vida. E eu quero te convidar hoje, começa a deixar certas coisas da sua vida. Começa a deixar certas atitudes, certas obras, práticas que você sabe que machuca, que ofende a Deus. Porque Jesus, quando ele estava ali se entregando a sua vida por cada ser humano que crê nele, ele falou: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Filho, você não sabia do que você fazia. Filho, você não sabia das práticas que você cometia, se aquilo machucava Deus ou não. Hoje você sabe. Filha, as práticas que você fazia, você não sabia que machucava o Senhor teu Deus, mas hoje você sabe e você continua fazendo. Arrependimento, gente, é diferente de remorso, de culpa. Já preguei muito isso aqui. Culpa não te leva a nada, remorso também não, ele te aprisiona. Mas arrependimento muda a sua vida, muda o seu sentimento, muda os seus pensamentos. Remorso, culpa, choro momentâneo, sabe aquele choro? Ai, eu pequei de novo, Jesus. Ai, Deus, eu fiz de novo. Senhor, não consigo sair dessa vida errada minha. Senhor, não consigo sair dessa minha vida. Isso é só um remorso, filho. Isso é só uma culpa, filha, momentânea, um choro momentâneo.
Mas arrependimento é diferente. Vem com consciência. Olha, Senhor, eu estou cometendo um erro. Lembra de Davi? Pequei contra ti. Pequei contra o céu. Mas a partir dali que Deus usou o profeta Natan para falar com ele, da mesma forma que Deus está me usando para falar contigo, ele tem mudança. Aí ele fala assim, ó. Ele começa a rasgar, né, as suas vestes. E você lê ali, você vai ver que ele não está rasgando as suas vestes somente. Ele está rasgando a sua alma, gente, diante de Deus. Deus, eu pequei contra ti. Senhor, eu pequei contra o céu, perdoa-me. Você vai ver quão profundo é os versículos dos Salmos, as orações dos Salmos, quando Davi escreve, por quê? Porque teve arrependimento verdadeiro. Arrependimento exige de mim, exige de você mudança. Arrependimento é tipo assim, ó, eu reconheço o meu erro. E por eu reconhecer o meu erro, eu vou deixar ele. Por mais que me custe caro isso. Por mais que isso vai me doer. Por mais que isso vai me incomodar, eu vou renunciar a isso por amor a Cristo. Isso é arrependimento. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas a Bíblia fala claramente, a culpa é diferente. O remorso é diferente. Ai, Senhor, eu pequei de novo. Aí no outro dia, ai, Senhor, eu pequei de novo. Aí chora ali, momentaneamente, fala com Deus, me perdoa, mas de novo comete. Isso gera, sabe o quê? A iniquidade. Aí é um pecado gravíssimo, que você vai custar sair dele. Não deixe esse pecado virar iniquidade. E se alguns aqui já tá vivendo isso, a iniquidade, eu quero te convidar, como o Senhor convidou Davi a se arrepender dos seus pecados e das suas iniquidades. Porque Davi foi cometendo cada coisa, gente, um atrás do outro, erro atrás do outro. Lembra? Um abismo chama outro abismo, pecado, outro pecado, erro e mais outro erro. E ali gerou a iniquidade. E o caminho da iniquidade é o caminho que Satanás percorreu. Eu sei, isso é gravíssimo. O caminho que o inimigo fez, gente, é da iniquidade. Ele começou, ó. Eu quero ser maior do que o sol. Eu quero ser... Isso é pecado, que foi gerando a iniquidade. Eu quero ser maior do que as estrelas. Eu quero ser igual ou semelhante ao Altíssimo. Eu quero a glória para mim. Eu quero tudo que é dele para mim. Aí começou a iniquidade. Aí começou a corromper uma terça parte dos anjos junto com ele, ó. Chamar para o barco dele também, a se rebelar contra Deus, a se rebeldear contra Deus, ir contra o Senhor e Criador da vida deles. E ali gerou a iniquidade, não houve arrependimento. Não houve mudança, não houve renúncia, não houve deixar. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Muitos confessam, mas não deixam. Pai, eu pequei de novo hoje, mas amanhã comete de novo. Pai, eu pequei de novo hoje, mas não deixa. E é claro a palavra, aquele que confessa, aquele que fala que errou, o que tem errado, mas que deixa também. Cadê o deixar, filho? Cadê o deixar, filha? Gente, o que mais acontece com os cristãos hoje é estar vivendo uma vida de culpa e de remorso e achar que por causa desta culpa momentânea, desse remorso momentâneo, vai levar ele para lá. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus conhece o coração. Deus não julga a aparência, mas ele olha o coração. Se dentro do seu coração, ai, eu tô me sentindo aqui mal porque eu sei que eu tô errando, eu tô errado. Eu sei que eu tô errando, eu tô errada. Mas lá no fundo do teu coração eu não quero deixar. Eu não quero fazer a vontade de Deus mais. Ele vê isso. E isso é perigoso, filho. Isso é perigosa, filha. Isso é coisa perigosa, filha, de fazer contra o teu Deus, porque ele é teu Criador. E a Bíblia diz claramente que a criatura não pode contender com o Criador dela.
Quando você faz isso, que na sua aparência você chora momentânea, na sua aparência, ai, me perdoa, Deus, eu pequei de novo, mas dentro do seu coração eu não quero deixar de jeito nenhum, nunca mais eu vou deixar. Ele está vendo, e isso é contender com ele. A criatura que somos nós, contender com o Criador, e quando mais você faz isso, mais o seu coração endurece. E quando você vai ouvindo isso aqui, mais seu coração endurece. E a Bíblia diz, quando escutardes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Por isso que tem uma geração que escuta muita verdade, mas quer viver na mentira. Hoje temos uma geração que ouve a Bíblia sim, ouve a palavra de conversão sim, de arrependimento sim, mas não muda a sua vida, porque o coração endurece. O coração está endurecido. O coração não quer arrependimento. O coração não quer confissão dos seus pecados. Não quer deixar. E Deus está vendo isso. E o meu alerta para você hoje é isso. Se dentro de você, filho, se dentro de você, filha, homem de Deus que está aqui, mulher de Deus que está aqui, se dentro do teu coração não quer largar, não quer sair dessa vida errada, isso é iniquidade, isso é um caminho perigoso. Esse é o caminho que Satanás fez. Esse é o caminho que Caim fez. Esse é o caminho que Coré fez. Esse é o caminho que muitos fez. Balaão, o falso profeta. O caminho da iniquidade, o caminho da mentira. Profetiza a verdade, mas o coração é enganoso. Profetiza a verdade, mas no coração há engano. E Deus vê isso tudo. Por que muitas vezes tem pessoas 30 anos, 40 anos de crente e do nada sai? E tem pessoas que vai ali, que é novo, e fala assim, gente, por que aquilo? 30 anos, 40 anos, mas por quê? O caminho da iniquidade. O caminho da fé fingida, como diz o livro de Timóteo, hoje eu estava lendo sobre isso. E se nós não tomar cuidado, nós que somos crentes, ai, gente, se nós não temos uma vida de arrependimento todo dia dos nossos pecados, se nós não temos uma vida de humilhação todo dia pedindo Deus misericórdia da nossa alma, nós está propenso a cair. A Bíblia diz, aquele que está forte, toma cuidado para que não caia. Quando mais firme você estiver em Deus, mais dependente você tem que ser dele. Quando mais crente, mais fiel a Deus, mais obediente, mais firme na palavra, mais você tem que pedir a misericórdia, mais você tem que pedir a graça. Por isso que a Bíblia diz, fala, quando mais é dado, mais é cobrado, porque quando você cair, muitos cairão junto. Muitos estão olhando a sua vida e falam, olha, eu não saio da presença porque ela não saiu ainda. Muitos olham para sua vida e falam, olha, eu não saí da presença de Deus porque aquele fulano está firme ainda com Jesus. Isso é forte, eu sei. A Bíblia diz que nós é observado por várias testemunhas. E eu sei que ali, quando o livro fala, essa nuvem de testemunha, não é só gente da terra, tá bom? É principalmente do céu. A Bíblia diz que quando tem um pecador que arrepende, é festa no céu pela sua alma. Eles ficam felizes por você ter se arrependido. Eles ficam felizes. Deus e os seus anjos e Jesus fica feliz por você ter arrependido seus pecados, de você ter largado essa vida errada, de você ter abandonado a vida miserável que você vivia. E tem gente que ainda não largou a cruz porque você não largou. Por isso que a Bíblia fala assim, ai daquele que escandalizar o meu nome. Eu sei, gente, isso também traz muito temor no meu coração. Vocês não têm noção do temor que isso traz no meu coração também. Ai daquele que escandalizar o meu nome. E muitos acham que é só por causa desse povo aí, né? Que fica pregando Jesus, mas não vive o que Jesus manda praticar. Você tá achando que é só isso? Tá falando também pros crentes que tá sendo fiéis. Tá falando também dos crentes que tá sendo obediente. Olha, toma cuidado. Porque se você tem um deslize,
o escândalo vem fortíssimo. Por isso, gente, que quanto mais a pessoa é destacada, né, seja nas redes sociais, seja ali no seu convívio, no seu dia a dia, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, amigos, né, te inspiram em você, sua família, né, tem, como é que fala? Nossa, te acha bacana, né, te acha legal, te acha uma pessoa assim, firme. Se você cair, imagina, se você dá um deslizinho, ai daqueles que escandalizam meu nome. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Pessoas que tá 10 anos, 20 anos longe da presença de Deus, gente não tá olhando pra eles mais. Tá olhando pra gente que tem 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50 anos na presença de Deus. Porque se ele tiver ou ela tiver um deslize, um escândalo a mais, um nome aí falado, é só Deus na nossa vida para recuperar a nossa alma. Por que tem gente que muitas das vezes, né, cai em certas situações e não volta mais para a igreja? Porque a vergonha é tão grande que ela não consegue mais encarar a cara dos irmãos, das irmãs. É verdade. É verdade, as pessoas não conseguem mais. Aí prefere ficar no mundão, ou prefere ficar só dentro de casa, escondida. Porque isso é bíblico, é daquele que escandaliza o meu nome. A pancada que a pessoa recebe, né? A batalha espiritual que aquela pessoa enfrenta é muito grande para ela voltar. Por que tem muita gente afastado, né? Que se auto-titula desviado, muito tempo longe da presença, e às vezes a gente olha e fala assim, gente, por que essa pessoa não volta? Por que essa pessoa não volta para Jesus? A vida tá miserável, a vida tá desgraçada, como diz a palavra, tá fora da graça. Desgraça é isso, fora da graça de Deus, é um desgraçado, é uma desgraçada, fora da graça. Mas a pessoa não consegue voltar, porque a Bíblia é clara, filho, a guerra não é humana, a guerra é espiritual. Há uma guerra contra a alma daquela vida. A vergonha que ela cometeu no passado, ou ele cometeu no passado, é muito grande. Por isso que ele não consegue voltar. Foi um ato muito grande. Foi um ato de burrice, de tolice, e que leva a pessoa à ruína, à morte espiritual, se Deus não tiver misericórdia. E claro que Deus tem misericórdia, gente, porque em tempo e fora de tempo Deus usa nem que seja alguém que nem é dele. Usa até um satanista, usa até alguém que é incrédulo. Fala, moço, você era crente? Moça, você era crente, o que você está fazendo no mundão? Você não é daqui. Mas a pessoa não consegue ir, porque existe uma batalha espiritual tremenda na vida dela, agarrando ele ali. E a Bíblia fala claramente que é a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Eu sei que nós temos o costume de orar, né, colocar até o papelzinho lá para a nossa família, né? Vamos levar o papelzinho para orar a nossa família, converter, glória a Deus por isso, tem que orar mesmo. Só que aí, gente, nós esquecemos também que não é só o papelzinho, né? Vamos supor que esse aqui é um papelzinho. Não é só o papelzinho lá também na oração. Você precisa praticar a oração da intercessão. Você também precisa praticar. Orar pela sua família, orar pela pessoa que você quer que volte para a presença de Deus. E falo mais, praticar o jejum. Ah, Ana, eu não sei se existe esse negócio. Eu acho que o jejum é só pra gente, né? Não? Pra vida espiritual da gente, um propósito que a gente tá querendo fazer. Filho, existe o jejum sim, da intercessão por vidas. Lembra do livro de Esther? Mardoqueu e todo aquele povo, e ainda a rainha Esther junto, e coloca toda ali seus servos, suas servas, né? As pessoas que trabalhavam com ela, pra jejuar, sem comer, sem beber água, gente, por 3 dias, até as crianças. Aquilo foi um ato de fé, e você vai ver Deus respondendo assim, ó. Você sabia que muitas das vezes o nosso irmão, a nossa irmã, e eu falo isso também
não com hipocrisia, porque eu também, gente, não sou aquela pessoa que pratica um jejum sempre para minha família. Eu falo isso porque Deus tem falado comigo também, para praticar não somente a oração, que a gente às vezes é muito bom de orar pela família, mas a gente não jejua. E jejum é bíblico, jejuar pelos seus. Esté e Mardoqueu fez isso, jejuou pelos seus, pela sua nação, pelo seu povo. E Deus atendeu no terceiro dia que eles concluiu, gente. Ela foi perante o rei lá. E o rei falou assim: o que você quer, minha rainha? Não era só o rei dela, era também o seu esposo, né? Seu marido. E ele falou assim: olha, se você me pedir até a metade do reino, eu vou te dar. Tipo, peça o que você quiser, eu vou te dar. E ela foi com coragem, porque a Bíblia fala, né, que as mulheres não podiam chegar diante dos reis sem não ser chamada. E ela foi sem ser chamada, gente, só que ela se preparou antes. Ela jejuou 3 dias. Só 3 dias só? Fica um dia aí fazendo jejum só, sem água. Às vezes na água pessoas conseguem um dia, né? Com água, né? Só sem comida. Mas a mulher tava sem comer e sem beber, gente, água. Sem beber nada líquido. 3 dias. E chegou ali com coragem perto do rei. Quem aqui já teve essa experiência de fazer jejum 3 dias? Eu já, gente. E eu vou falar com vocês. 3 dias não, 2 dias, né? Mas eu vou falar com vocês. Quando chega ali depois de 1 dia e meio, que você já tá no 2º dia, é como se você... Sabe aquela vontade de comer, que você fica com vontade de comer demais? Aquela dor de cabeça, aquela dor de estômago, ela sai. E você fica mais espiritual. O seu espírito fica muito sensível a Deus. E ali você começa mais a ouvir a voz de Deus audível. A voz do Espírito Santo ali audível. Você fica muito sensível a Deus. O seu espírito fica muito sensível, fica muito forte, né? Para ouvir a voz de Deus. Como diz a Bíblia, né? Que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Tipo, eles brigam entre si, né? E quem você alimentar mais, ele vai vencer. E muitas das vezes a nossa carne vence porque o nosso espírito não é alimentado. Porque o nosso espírito não é alimentado com comida ou com bebida, né? Coisas aí do dia a dia, não, gente. O nosso espírito é alimentado com a palavra de Deus, com jejum e oração. Só que muita gente esqueceu isso. Muita gente nem faz isso mais, mas quer ser espiritual, quer ser usado, quer ser usada. Amém, viu, Flávio? Pode ficar à vontade. Aí, gente, continuando. E quando ela entra na presença do rei, ele atende ela. Ela fala ali com sabedoria, né? Fala: olha, rei, eu quero que você prepare um banquete, né? Uma mesa, e chama Mardoqueu e a sua família lá, né? E eles ficam ali se achando o homem mau, né? Amã era mau, queria matar Mardoqueu e todo o seu povo, e Esté ia entrar no meio, porque Esté também era da linhagem do povo de Mardoqueu, né? E ali ela fala: olha, rei, tá vendo esse homem? Eu sei que ele preparou uma forca aí para o Mardoqueu, meu tio, né? E eu quero te falar, eu sou judeia, tipo, eu sou da descendência do povo de Mardoqueu, eu sou da descendência de outra pessoa, do povo que ela tá querendo matar, do povo de Deus. Aí, e ele fala com ela assim, aí fica bravo ali, muito bravo com aquele homem, e falou assim: o que você queria me pedir? E ela falou assim: olha, eu quero a morte desse homem e a morte da família desse homem. Então a forca que Amã preparou para Mardoqueu acaba sendo para ele, e não só para ele, também para sua família. Então você vai ver também que é muito pesado isso aí, né? O que a gente comete reflete também na nossa família. Então é muito sério, né, gente? Aí continuando, ó. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, tipo fechar a porta, e começar a estar de fora e a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e responder ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Está falando, gente, é uma reflexão, né? Está falando quando o povo estiver lá na porta do céu, batendo, na porta estreita, né? Batendo para entrar, e Jesus vai olhar para eles, o Senhor vai falar assim: olha,
eu não te conheço. Então começaram a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. E eu falei aqui da iniquidade. Existe uma diferença muito grande entre pecado e iniquidade. Pecado todo mundo comete. A Bíblia fala que aquele que não tem pecado já pecou. Todos nós somos pecadores. Deus não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, porque é os doentes que precisam de médico, né? Ele é o médico dos médicos. Deus não veio para o justo, né? O Senhor Jesus não veio para o justo, ele veio para os pecadores. Mas que eles viessem ao arrependimento. O povo só lembra do pecador, né? Mas não lembra do arrependimento. E arrependimento não é só fazer obras boas, porque você vai ver que mesmo nós convertidos, nós acabamos fazendo obras más, pensamentos maus, sentimentos maus. Arrependimento na mente, gente, é você reconhecer Jesus como o único suficiente Salvador. É você entender que ele é o único que salva e perdoa os pecados, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o arrependimento da mente. Porque a Bíblia fala que aquele que não peca, que fala que não peca, já pecou. Porque nós é pecador. A Bíblia fala que da entranha da nossa mãe, ela nos concebeu. E ela nos concebeu em pecado. Isso é bíblico. Nós veio do mal, gente. Nós veio de Adão e de Eva caído. Eles tinham pecado. Eles pecaram. Eles saíram da presença de Deus. Eles não reconheceram mais, né? A grandeza, o poder de Deus, quis ser Deus. Aí vai lá e o que mais acontece hoje, o povo quer ser o Deus da vida deles. O povo não quer saber de ninguém, não quer ninguém mandando, não quer ninguém ser senhor deles. E isso tem que ser mudado na sua mente. Você precisa entender que você precisa de um Senhor, e o Senhor é Deus, o Senhor é o Jesus Cristo, que ele mandou aqui na terra, como carne, como ser humano, sofrendo as mesmas dores, as mesmas coisas que a gente passa, e ele passou ainda mais para salvar e perdoar os nossos pecados. A gente só precisa de ter fé, crer que ele fez isso tudo. Ah, Ana, mas aí quem bebe vai continuar bebendo? Claro que não, é bíblico não andar com bebedice, não se embriagar-se, não ficar misturando com bebida forte. Isso é bíblico, não só no Velho Testamento, mas também no Novo. Ah, Ana, mas eu fumo. Ah, eu vou continuar fumando? Claro que não. Tudo que faz mal seja para o teu corpo, para a tua alma e para o teu espírito, é pecado. E você não pode cometer isso. Ah, Ana, mas eu tenho um vício de cigarro, eu tenho um vício de bebida que eu não consigo largar. Filho, Jesus Cristo pode te libertar disso. Se Jesus não te libertou disso ainda, é porque você não se arrependeu de verdade. Arrependimento não é culpa. Ah, eu senti uma culpinha aqui, eu senti um remorso aqui, chorei momentaneamente e amanhã tá cometendo de novo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, por mais que te dá abstinência, né? Ai, que vontade de fumar ou que vontade de beber. Você tá renunciando. Vai chegar um tempo que isso não vai fazer mais, você vai ser liberto completamente. Tem gente que quer ser curada assim, ó, momentaneamente, quer ser o próprio Deus, plim, 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 deixa que eu vou ser curado agora, né? Assim, não, gente, tem coisa que vai ser duro pra você renunciar. Você vai sentir muita dor, você vai sentir muita, né, vontade, aí você vai negar a sua vontade. Eu tô com vontade de fumar aqui, mas não vou fumar. Eu tô com vontade de beber, mas não vou beber. Eu tô com uma vontade de fazer o que não presta, não vou fazer. Isso é arrependimento, mudança de mente. E por causa que você mudou a sua mente, você muda as suas obras. O que você cometia, você não comete mais. Ah, eu fumava, hoje não fumo mais. Eu bebia, hoje não bebo mais. E assim vai, sucessivamente, continuamente, dia após dia. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Servir a Deus é para quem tem coragem, gente. Não é para quem
não quer saber de Deus, não quer Ele. É para quem quer. Olha, eu quero Deus, hoje eu renuncio. Olha, eu quero Deus, hoje eu vim fazer o que Ele manda, que está escrito aqui. É pra gente corajoso, é pra gente corajosa. Jesus chamou gente corajoso. Deus chamou gente corajosa. Sim, Gelson, eu sumi mesmo. Eu tenho um tempo que eu não tô fazendo live, mas hoje eu tô fazendo, né? Pra glória de Deus. Tem um tempinho mesmo que eu não tenho feito live, né? Mas você está entendendo, gente? É mudança de mente. Mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade. Continuando, ó. Ali haverá choro e ranger de dentes. Tá falando da onde, gente? Lago de fogo e enxofre. Olha o que vai acontecer no inferno. No lago de fogo e enxofre, lugar que muitos não acreditam, lugar de tormento, da morte eterna, vai sofrer eternamente, ó. Ali haverá choro e ranger de dente. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora, vocês não vai para onde Abraão tá. Vocês não vai para onde Isaque tá, vocês não vai para onde Jacó tá, vocês vai ser lançado fora. Para um lugar onde vocês vão ranger os dentes e vocês vão chorar amargamente. Que bom, viu, Gelson, que você ama pregação, né? 29. E virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul, assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. Vocês vão ver que vai ter gente de todo lado, não é só brasileiro. Vai ter gente dos Estados Unidos, fora do Brasil, no Brasil, gente de toda parte. No reino de Deus também vai ter muitas pessoas que vai se salvar, mas vai ter muitas também que vai se perder, porque querem, porque todo dia é falado, todas as vezes Deus usa alguém para falar, mas a pessoa não quer arrependimento, a pessoa não quer mudança de vida. 30. E eis que derradeiros arques serão os primeiros, e os primeiros arques serão os derradeiros, tipo, os por último, né? Aqueles que estão por último, derradeiro significa isso, gente. Últimos. Serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Por que Jesus usa essa frase? Porque muitos acham, né, que tá por cima. Muitos acham, nossa, eu sou o cara, eu sou a mulher, eu tô bem na fita. Tá tudo bem aqui na terra, ô glória, né? Tipo assim, tá maravilha. Tá bom demais, tá gostoso demais, numa vida toda errada, numa vida toda bagunçada, e tá glorificando, tá achando bom, tá achando agradável. Só que esses primeiros vão ser por últimos. E os que estão muitas das vezes passando perrengues aqui, olha, eu não faço isso mais porque eu não quero mais fazer, porque eu decidi, eu quis renunciar a mim mesmo, para seguir Jesus, para seguir a Deus, para seguir a sua palavra. E parece que a gente está perdendo, né? Parece que a gente está sendo por último, que a gente está sendo deixado para trás, que a gente não é lembrado, que a gente não está com nada, que a gente está assim, que a gente está assado. Só que nós que pensamos assim, muitas das vezes, muitos pensam assim, vai ser os primeiros a ser entrados no reino dos céus. Mas aqueles que se acham que, tá tudo bem demais, é bom demais pecar, ficar longe de Deus, fora da presença de Deus, será que Deus existe mesmo? Se Deus existe, Ele sabe da minha vontade, o que tem beber um gole, o que tem, né, pegar umas mulheradas aqui, pegar uns homens ali, pegar uns homens assados, fazer o que não presta, né, fumar, farriar, se prostituir, fazer obras ocultas, né, ser feiticeiro, o que tem? O que tem? Se ele for Deus mesmo e ele for bom, ele está desse jeito. Se Deus é bom mesmo, ele vai me levar para o céu, ele vai deixar eu morar no céu. Se todo dia ele levanta um homem ou uma mulher para falar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, como ele usou João Batista. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, como ele usou
o profeta Isaías. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, como ele usou Jeremias. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, como usou Jesus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, como ele usou Paulo, Mateus, Lucas, João. Como ele está usando a mim agora, como ele usa vários homens e mulheres no Brasil, fora do Brasil, para falar a mesma coisa. E vocês não se arrependem, muitos não estão nem aí com nada. E muitos têm tanta audácia que eles falam, eu quero ir para o inferno. Não sabe nem o que é inferno para estar falando isso. E às vezes até sabe ali por alto, né? Esse fala que vai ter choro. Esse fala que vai ter ranger de dente. Mas eu acredito, é a fé deles, eles falam na fé vã, né? Que no inferno vai ser bom demais. No inferno vai ter água de coco e mulherada e vai ser farra para danar. Filho, isso não é bíblico. Criatura de Deus, isso não é bíblico, isso não está na palavra. Está na palavra ranger de dente, está na palavra choro, está na palavra lamentação, está na palavra, é um sofrimento eterno, é morte eterna. Vocês vão penar, pessoas que for para lá vão penar, vão sofrer eternamente, vão clamar a Deus, e Deus não vai poder mais atender o clamor deles, porque eles teve o tempo de clamar aqui, mas não quis saber. Eu vou ler de novo, gente. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, fechar a porta, e começar a estar de fora e a bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, abre a porta. E respondendo ele, vos disser, não sei onde vós sois. Então começarás a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Gente, iniquidade, eu estou falando aqui desde o começo. Iniquidade diferente de pecado. Pecado, você peca, nem que seja em pensamento ou sentimento. Iniquidade, você pensa todo dia, você sente todo dia e você comete todo dia sem arrepender. Muitas das vezes o que acontece nos dias de hoje é um remorso, uma culpa, que chora hoje, mas amanhã faz, que entristece hoje, mas amanhã se alegra de novo no mesmo erro, e fica aquela roda gigante, né? Aquele vira e mexe, aquele não larga, não deixa. E Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente deixe para alcançar a misericórdia, senão não vamos alcançar a misericórdia. Porque Deus, a Bíblia fala claramente lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que de Deus ninguém zomba. É tipo assim, com Deus, ninguém brinca com Deus. E hoje o que mais acontece? O povo brinca com Deus, porque ele sabe da verdade, mas comete a mentira. Ele sabe do pecado e comete o pecado. Ele sabe da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, os versículos, aonde está escrito, e comete todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Isso é zombar de Deus, isso é brincar com Ele. Isso é tipo pegar Deus e falar assim, eu sei que tu és Deus, eu sei que tu és Deus, mas eu também acho que você é bobo. E por isso eu cometo erro que você manda não cometer, porque eu te acho bobo. É tipo isso que você está fazendo com Deus. Você está falando que conhece Ele, que reconhece Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma, mas aí com suas práticas, suas obras, seus pensamentos, sentimentos todo dia que você comete contra Ele, você fala, olha, eu conheço a ti, eu conheço a tua palavra, eu sei da tua palavra, que tu és a verdade, você prega a verdade, mas eu não quero viver a verdade, por isso eu vivo a mentira todo dia, e eu tento te enganar,
com esse meu choro momentâneo, com esse meu arrependimento momentâneo, tipo arrependimento não, essa culpa, esse remorso, porque arrependimento é mudança de mente, arrependimento é mudança de obras. Aí, gente, continuando, vamos lá pro mais um pouquinho mais pra frente, ó. Aí Jesus é avisado do ódio de Herodes, porque naquele tempo tava procurando matar ele já, né? E Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas e não quiseste. Eis que a vossa casa se vos deixará deserta, e em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Por que ele fala assim também? Porque a Bíblia fala claramente que ele veio para os seus, mas os seus não o quiseram, tipo, rejeitaram. Jesus veio para os judeus, por isso que a palavra de Deus fala que aquele povo é o povo de Deus, é a cidade de Deus, o povo que é protegido, né? Abençoado por Deus. Deus tem um mistério ali com aquele povo. Eu não entendo aquilo, mas creio, tá bom, gente? E sei que está na Bíblia, então por isso eu creio nisso. E sei que isso é uma verdade. Pronto. E Jesus veio para eles, mas eles o rejeitaram. Eles não creram que Jesus era o Cristo. Eles chamaram Jesus de blasfemo, chamaram Jesus de demônio, chamaram Jesus de cara de demônio, que estava possuído, né? Apedrejaram ele, que mandou matar ele. Falou, olha, tem que morrer mesmo. Tanto que quando eles pregaram Jesus, né, colocou lá o rei dos judeus, né, porque ele veio para os judeus, mas os judeus os rejeitaram, não quiseram ele. Talvez alguns judeus converteram, gente, mas era muito pouco, né, que converteu. Tem muitas pessoas, judeus ainda, que não crê que Jesus é o Senhor, né? Só crê que Deus existe, que é o Deus da Torá, né? O Deus que Moisés pregava. Só que eles têm uma forma tão errada, né? Errônea de entender a lei antiga, por isso rejeita também a lei nova, né? O Antigo Testamento, se eles seguissem verdadeiramente, eles entenderiam, né? Que viria um rei, um Senhor. Só que eles não creram que era Jesus. Jesus para eles estava muito ultrapassado, né? Então eles estão esperando até agora esse Cristo, esse novo Cristo aí. Por isso que a Bíblia fala que vai vir, né? O falso, o anticristo, que é o falso, né? E vai enganar eles, porque ele vai vir todo poderoso, todo cheio de fama, de destaque. Jesus não veio assim, né? Jesus veio no ventre de uma mulher, né? Na barriga de uma, veio como um bebê, né? Uma criança. E foi ali, né? Crescido ali aos 33 anos, morreu, ressuscitou e está agora, né, assentado à direita, que chama a destra do Pai, né? Mas eles não creram nisso, eles não creem nisso, alguns judeus não creem nisso. E eles estão esperando até agora o Cristo que vai resgatar eles, né? Vai buscar eles. Então, gente, salvar eles. Então, gente, Jesus veio para os seus, mas os seus rejeitaram. Por isso a Bíblia fala, né, que Jesus falou assim, ó. Porque Tomé não creu, né? Não creu no povo, não creu nos discípulos, né? Não creu na Maria lá que viu Jesus. Aí Jesus teve que se materializar, né, diante dele. Aí ele teve que tocar Jesus também, você acredita? A Bíblia fala que ele tocou lá nas feridas de Jesus, né? E ali ele creu. Aí ele fala, olha, Tomé, eu sei que você precisou me ver e me tocar para crer, mas o meu Pai, que é Deus, né, me dará umas ovelhas, né? Essas ovelhas que não têm pastor, mas elas me reconhecerão quando eu chamar elas pelo nome. E elas não vão precisar me ver, mas elas vão crer que eu existo. É o que hoje nós faz, né? Nós não viu Jesus fisicamente, né, humanamente falando, cara a cara, mas nós crê
que ele existiu, nós crê que ele veio em carne, né, em ser humano, foi homem aqui na terra, né? Nós crê nisso com toda a convicção e certeza. E a Bíblia fala, né, que esses que não me viram, mas creram, esses eles me conhecerão pela voz, né? Eu sou o pastor deles, eu chamarei eles e eles me conhecerão, eles me receberão, eles crerão a mim a partir de ouvir minha voz. Por isso que a Bíblia fala, né, que não foi nós que escolheu Deus, mas ele nos escolheu. Não foi nós que chamou a Deus ou amou a Deus, né? Mas ele nos chamou, e a Bíblia fala que ele nos amou primeiro. Então, Jesus já sabia de mim, Jesus já sabia de muitas e muitos na terra, né, que iam crer nele mesmo sem ter o visto. E isso é fé, tá bom, gente? Amém? Espero que vocês tenham entendido. Desde já eu quero agradecer a todos, viu? Pela recepção, né? Eu vi alguém falando aí que gosta muito das minhas pregações. É raro eu ouvir isso, né? Eu vi o Gelson falando isso. É muito raro, né? É bom ouvir isso. Eu tô muito grata a Deus por ouvir isso, porque o que eu mais ouço aqui é gente falando assim: ah, você tá muito repetitiva, você tá muito chata, você só tá pregando a mesma coisa, que é Jesus tá voltando, né? E é muito bom ouvir alguém que ama a palavra de Deus por meio da minha vida, tá bom, gente? O Genildo aí, né? É Genildo que fala? Tá falando a paz, né? Boa noite, viu, irmão? Seja bem-vindo na live. Gente, vamos orar pra gente estar finalizando essa live? Tô vendo aí que o Daniel está aí também conosco, né? Muito obrigada, viu, Daniel? O Flávio falou que ia sair, não saiu. Não sei se saiu ou voltou de novo. Muito obrigada por estar aqui também conosco, viu, Flávio? Gente, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a palavra de Deus. Desde já, viu? Muito obrigada a todos por ter curtido a live, compartilhado. Muito obrigada mesmo. Vamos orar para Deus nos dar uma noite, né, de bom descanso, uma noite abençoada aí pra gente dormir tranquilo. Talvez você que tá aqui, você não dorme muito bem, né, você tem insônia, e eu sei muito bem o que é isso, mas eu falo contigo, a minha insônia não é só física, né, muitas das vezes é guerra espiritual, porque quem prega a palavra de Deus, gente, ele é muito perseguido, ela é muito perseguida, porque quando um homem de Deus, uma mulher de Deus é levantado para pregar a verdade, Satanás não gosta disso, né? O inimigo fica doido que você pare, que você se cale. Ele ama pessoas que se calam, viu? Tipo, não vou fazer mais a obra, não vou fazer mais nada, né? Tipo, não quero saber mais de Deus, Deus pra mim não tá me dando nada, então vou largar esse negócio. Ele ama isso, o inimigo gosta disso, viu, gente? Mas, por mais que você, né, que tá aqui, você homem de Deus, mulher de Deus, que é chamado para pregar a palavra de Deus, fazer a obra, né, ali louvando, libertando vidas, curando vidas, edificando vidas, você precisa ter uma vigilância mais constante, senão você vai ser muito atacado. E mesmo você vigiando, né? Jesus vigiava o tempo todo, mesmo assim ele era perseguido, né? Mesmo assim ele era muito julgado, muito caluniado, né? Falava muita coisa pra ele. Você tá com o demônio, você é a casa de demônios, né? E Jesus sendo perfeito, Jesus sendo o Senhor, né, que fazia o bem, que curava, que libertava, e mesmo assim escutava isso muitas vezes. E quando mais você é usado, quando você mais é usada, mais o inimigo não gosta de tu, quer te arrebentar mesmo, tá? Mas Jesus é aquele que nos livra, né, do mal. É Jesus que vai na frente, peleja por nós. É Jesus que nos ajuda a levantar quando a gente cai. É Jesus que perdoa nossos pecados, né, que a gente comete, nem que seja em pensamento, sentimento. Às vezes a gente não comete o ato, mas a gente pensa, né? E o próprio Jesus falou: se você pensou, você já adulterou, né? Você já cometeu o pecado. Falou isso com o povo lá, né? Um dos mandamentos bíblicos, né?
também que Jesus fez. Ele não veio para descumprir a lei, ele veio para funilar a lei, ele veio para cumprir a lei e apertar um tiquitinho para nós, porque ele sabia que tinha uma geração que ia pensar muitas coisas que não prestam. Então, gente, nós temos também que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, tá bom? Isso não é muito fácil de controlar, né? Talvez não é aquele pensamento de bobagem, mas é aquele pensamento intrusivo, né? Querendo destruir sua vida, querendo que você se morra, sentimento assim, eu não presto, não vai lá. É tanto trem que a gente pensa muitas das vezes, e isso também é pecado diante de Deus. Então, por isso que o ser humano é pecador, né? Nem que seja em sentimento e pensamento. Por isso temos que ter uma vida de oração todos os dias pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém, gente? Vamos orar? Tô vendo aí, né? O menino aí, que é filho de Deus, né? Que tá no perfil dele, falando verdade. Deus seja louvado. Amém, viu, meu irmão? Gente, vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada por cada vida que aqui está. Muito obrigada, Jesus, por ter me dado força e graça por ter trazido essa palavra aqui hoje. Eu sei, Pai, que no comecinho da live eu estava sentindo tão sobrecarregada, mas agora eu tô sentindo o alívio do Senhor, a graça do Senhor que foi derramada aqui ao decorrer da pregação, ao decorrer da conversa que tive com cada um dos irmãos que está aqui comigo, e irmãos também. Pai, eu quero te agradecer por cada vida, por cada alma. Ajuda ele, ajuda ela, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dela. Se tem alguém aqui, Pai, que como foi pregado, se encontra, Jesus, uma vida muitas das vezes de remorso, de arrependimento, de culpa só, ele acha que está arrependendo dos seus pecados, mas é só uma culpa momentânea, só um remorso momentâneo, um sentimento de choro ali momentâneo, que não tem mudança de vida, não tem o deixar, como diz a tua palavra, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Por isso que muitas das vezes ele ou ela não tem recebido a misericórdia da parte do Senhor, e eu quero orar em prol disso, Pai, que essa pessoa venha deixar, que este homem, essa mulher venha deixar o mal, o pecado que tem cometido, para alcançar a misericórdia do Senhor, para receber a graça de novo, para aquela palavra que eles muito pregam, que a glória da última casa será maior do que a da primeira, possa fazer-se verdade na vida deles, não só na vida dos outros, mas também na vida deles. Em nome de Jesus Cristo, que esta mulher, este homem possa receber força da parte do Senhor, independente das tribulações, seja na família, seja com o pai, seja com o irmão, seja com a irmã, seja com o namorado, a namorada, seja pai com o marido, com a esposa. Deus, eu não sei o que essas pessoas estão passando, mas o Senhor sabe, e eu te peço em nome de Jesus, ajuda ele, ajuda ela. Pai, dê graça, dê misericórdia, ajuda essa pessoa, tenha misericórdia da vida dele, tenha misericórdia da alma dela. Pai, em nome de Jesus, aonde tiver alguém que está cansado, sobrecarregado, que ele e ela possa receber uma graça da parte do Senhor, que ele e ela possa receber uma força do céu, um vigor do céu, em nome de Jesus Cristo. Pai, dá essa pessoa, este homem, essa mulher, uma noite tranquila, que ele venha dormir em nome de Jesus, e que essas noites de insônia possa cessar, Deus, na vida dele, na vida dela. E se por um acaso, Deus, não cessar, ajuda ele a levantar e orar, ajuda ela a levantar e orar, repreender o mal, ler uma Bíblia, fazer algo para o Senhor. Deus, que ela venha te louvar, que ele venha te louvar, independente da circunstância que está vivendo, independente das dificuldades, se está passando por crises no casamento, se está passando por crises financeiras, se está passando por crises emocionais, psicológicas, mas que a graça, Pai, como diz Paulo, que o Senhor falou com ele: olha, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele orando, pedindo ao Senhor tirar o espinho da carne dele, mas o Senhor falou com ele: olha,
Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que essa pessoa possa lembrar dessa palavra e entender, Pai, que a graça do Senhor basta sobre ele, sobre ela, sobre a vida dele, sobre a vida dela, e o poder do Senhor aperfeiçoa nessa fraqueza, nessa tristeza muitas das vezes que bate, nessa aflição que muitas das vezes bate no coração, essa angústia que bate no peito, que o poder do Senhor possa aperfeiçoar nessa fraqueza em nome de Jesus, e o teu nome venha a ser glorificado na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Esta é minha oração a ti, crendo no milagre, crendo no poder do Senhor, crendo que o Senhor salva, restaura, cura e liberta. Amém? Amém. Amém, meus irmãos. Fique com Deus. Eu sou acostumada aqui, né, fazer live no TikTok 3 horas da tarde. Mas esses dias não tem dado para fazer, gente. Aqui tá um calor muito grande, né? Às vezes também a gente passa muitas coisas, né, no nosso dia a dia. Então eu não gosto também de trazer uma coisa que a gente vai estar falando aqui e a tristeza batendo, não, gente. Eu gosto de trazer algo aqui quando Deus manda também falar, né? Às vezes Deus quer que a gente se resguarda, se preserva. Vocês veem aí que muitas das vezes eu sou muito atacada nos comentários, né? Não só nos comentários, gente. O povo vai lá no PV e manda falando, cala sua boca. Você tá falando coisa que não presta. Você tá falando coisa mentirosa. Para de falar desse teu Deus. Se Deus seu é mentiroso. É muita gente falando que eu tenho que fazer uma exegese, que eu tenho que fazer uma teologia. Gente, é muita coisa. E eu tenho um sonho de fazer, né, a faculdade teológica. Mas a pessoa de mandar, né, o valor aí para poder a gente fazer, porque é uma faculdade como outras, né, e custa caro. Não é só o básico, né, gente? Que com R$1.000 aí você tá fazendo o básico, né? R$500 você tá fazendo o básico. A faculdade aí que dura 4 anos, você vai ver que você vai gastar quase mais de 5.000, né? A boa de verdade, né? Que você vai fazer o bacharel e tudo. Mas aí o povo não quer abençoar a gente, mas quer amaldiçoar. E tá repreendido, né? Em nome de Jesus, toda maldição sobre a minha vida, né? E eu sempre abençoo essas pessoas, oro pela vida delas, que Deus tenha misericórdia da vida delas, né? Porque muitos são usados pelo inimigo, não é a pessoa, né? Mas muitos a gente vê que é a pessoa mesmo, né? Que é a pessoa que não presta, a pessoa que não vale nada, e só Deus para ter misericórdia da vida da gente, né? Que tem gente que é mal, gente, faz ali porque é mal, né? Só porque tá sendo usado pelo inimigo, não. Tem gente que é ruim mesmo. E não quer se converter, não quer se arrepender, e vem para atacar aqueles que pregam sobre isso, né? Mas Deus tem me dado graça, e eu peço orações, né, pelos homens de Deus que tá aqui, as mulheres de Deus que tá aqui, porque eu oro por você, você ora por mim, e Deus cuida de nós aqui na terra, tá bom, gente? Filho de Deus, muito obrigado, viu? Que bom que você gosta da pregação, tá bom? Eu fui chamada para isso, né? Pregar sobre Jesus tá voltando, as boas novas, né? Que Jesus salva, liberta, leva para o céu, cura, que Jesus perdoa os pecados, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu nasci para isso, né? Fui chamada para isso e glória a Deus por isso. Tá bom, gente? Fique com Deus e até uma próxima live. Em nome de Jesus. Olha, o que eu ia falar, gente? Se der, amanhã eu faço live 3 horas da tarde. Mas se não der, aí eu venho à noite, tá bom? Que aí tá um pouquinho mais fresco. Mesmo assim, gente, assim, tipo, de noite, eu tô suando aqui, né? Tá muito quente, mas Deus vai dando a gente graça e misericórdia, que é assim mesmo. O tempo, né? A Bíblia fala, há tempo para tudo. E até o tempo de calor também tem, né? E temos que dar glória a Deus por isso, tá bom, gente? Tchau, fique com Deus e até uma próxima live, em nome de Jesus. Obrigada aí a todos, viu? Tchau e até amanhã, 3 horas. E se não der, 3 horas da tarde, até umas 8 horas da noite, por aí, tá bom, gente?